Fala galera, bem-vindos à primeira edição do Assista, o canal que vai analisar e indicar os melhores filmes e séries pra você. E pra começar eu já escolhi esse que é um dos meus filmes favoritos. Acabei de assistir de novo e é aquele tipo de filme que só melhora com o tempo. Então vamos lá, o filme de hoje é O Grande Hotel Budapeste, dirigido por Wes Anderson. Ele é conhecido pela estética impecável de seus filmes. E obviamente esse não foge disso, na verdade até leva o nível. Mas esse filme é muito mais que belos cenários e enquadramentos. O filme é narrado de uma forma um pouco curiosa. Começa com um velho escritor contando sobre o tempo que ficou hospedado em um hotel e conheceu o dono do estabelecimento, que então lhe conta sobre como virou proprietário de lá. Sim, tem uma história dentro de uma história, dentro de outra história. E é então que conhecemos Monsieur Gustave e Zero, os protagonistas do filme. Who are you? I'm Zero, sir, the new lobby boy. Gustave é o concierge do hotel e Zero, que é o atual dono e a pessoa que narra a história, era um jovem mensageiro que tinha acabado de ser contratado. Quando uma das amantes de Gustave falece, sim, ele era um safadinho que só se envolvia com velhinhas ricas. De bobo não tem nada, hein? Ele leva Zero junto para o velório, mas é aí que começam os problemas, porque a poderosa família da falecida vai fazer de tudo para ficar com a herança e colocar em risco a vida dos dois. O filme mistura bem o uso de narração, diálogos e vários momentos contemplativos, em que simplesmente observamos os personagens fazerem suas ações pelos belos cenários e enquadramentos, somente ao som da trilha sonora. Para quem não conhece o estilo de Anderson, pode parecer monótono, mas o filme prende a atenção do começo ao fim, com uma história muito interessante, personagens bem cômicos e inusitados que às vezes até parecem que vieram de um desenho animado. E é claro, toda a beleza do filme, com cenários lindos e composições sempre impecáveis. Os diálogos geralmente são curtos, mas muito cativantes e com momentos imperdíveis, principalmente com Monsieur Gustave, com certeza o melhor personagem do filme, que solta várias pérolas nos momentos em que a gente menos espera. Os momentos de humor estão espalhados por todo o filme, até mesmo quando menos esperamos, como em assassinatos, velórios. Methinks me breathes me lost, me fears, said he. Holy shit, you got him! E eu que sou apaixonado por fotografia, não poderia deixar de falar das incríveis direções de arte e fotografia do filme, e é claro, da direção em geral. Cara, esse filme deveria ser obrigatório para quem estuda fotografia. Se você é meu aluno e ainda não assistiu, é bom assistir. Tá bom. Tudo é sempre muito simétrico, as composições quase sempre centralizadas e calculadas nos mínimos detalhes, e tudo parece combinar nos cenários, cada objeto que está ali, as roupas, o estilo dos personagens e as cores, que são geralmente bem diversas e em tons mais pastéis, mas às vezes também um pouco mais saturadas. É aquele tipo de filme que daria só para ficar apreciando a beleza dos cenários. Outro ponto interessante é o uso de diferentes formatos de tela, que variam de acordo com o tempo em que a história está se passando. Quanto mais antigo, mais quadrada vai ficando a tela. E até o uso de técnicas criticadas ou proibidas no cinema, como jump cuts e uma visão de 360 graus da cena, como na conversa entre Monsieur Gustave e Zero, na cabine de trem, onde a gente consegue ver a conversa por todos os lados. O filme teve 9 indicações ao Oscar e ganhou 4, incluindo melhor direção de arte e trilha sonora, que também é fantástica. E também conta com um elenco de peso, como Voldemort, Dumbledore, Duende Verde, quero dizer, Ralph Fiennes, Jude Law, Willem Dafoe, Edward Norton, Owen Wilson, Tilda Swinton, entre outros grandes atores. Então não perca mais tempo, se você ainda não assistiu, vai correndo ver nossa primeira indicação. Se você já viu, comenta aí o que achou e se pretende assistir de novo depois dessa análise. Até mais, pessoal!